Um bando de velho entrando no Congresso pra cagar no Congresso, roubar a porta do Alexandre de Moraes. Sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado. Acho que isso já é alguma coisa, né? É muito ridículo, né, velho? É muito ridículo, porque, tipo assim, eles falam, uma tentativa de golpe de Estado parece que é, tipo, sei lá, o Getúlio Vargas tentando dar um golpe, né? Parece que é, sei lá, o governo militar, né? Não, mas não é, velho. Não é nem o Bolsonaro tentando dar um golpe, tá ligado? É tipo assim, é só uns banana apoiador do Bolsonaro que tentaram invadir o Congresso lá, tá ligado? Tipo, cara, eles são muito ruins, mano. Eles são. É muito. Cara, ai, cara, meu Deus. É tipo, Tancou. tancou um golpe de Estado. Acho que tá bom pra uma primeira semana de governo. Caralho, primeira semana, mano. Pois é, a gente ainda tem uma Golpe Constituição. que influenciado pelo... Nossa, eles mamam muito, né, o Lula, cara. Na primeira semana, sabe? Tipo, eles ficam, porra, a primeira semana, meu Deus, olha o Lula. Ai, Lula, eu te amo, Lula! governo anterior. Exatamente. Aliás, plotado também pelo agora presidiário Anderson Torres. Sim. Tá? Que tava lá Meus vizinhos devem achar que eu sou um retardado, velho. É, certeza, cara. cheio de informação privilegiada, negligenciando o esquema de segurança. Então, só pra começar, se eu não tivesse feito nada, mas tivesse evitado um golpe que queria rasgar a Constituição e dar o poder pros militares, eu já ia estar falando, pô, é melhor o zero, porque como diz o ditado, o relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Pois é. É muito mais que o Bolsonaro, entendeu? Então, tivesse parado aí, já tava bom. Mas não foi só isso. Não. Também teve os Yanomamis, né? Ele resgatou lá a galera, garimpos ilegais. Yanomamis, cara, que Yanomamis, velho. Toda essa história dos Yanomamis começou com um projeto do PT, de um deputado do PT, que permitiu que o garimpo, aumentou lá o garimpo. Eu não lembro exatamente qual é o projeto, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas não lembro exatamente. Tudo isso começou com um projeto de um deputado petista que aumentou o garimpo ilegal lá na região dos Yanomamis. Gás, Pois isso é é. importante lembrar. Que os bolsonaristas também tentaram dizer, mas isso aí é fake news, isso aí é venezuelano, então o PT tá plantando essas pessoas miseráveis ali na região de Roraima pra dizer que era culpa do Bolsonaro. Não, a culpa era sim do Bolsonaro, porque o Sim, teve culpa do Bolsonaro. Mas é inegável que isso começou com o PT. Mas disso vocês não vão falar, né? garimpo ilegal prosperava muito na região. Isso causou uma tragédia humanitária bizarra que deixou chocados todas as pessoas que trabalhavam com saúde, que foram lá e falaram, meu Deus, olha a situação desse povo. Então sim, foi uma medida enérgica de chegar lá e falar, sai todo mundo, vamos cuidar nas questões sanitárias, alimentares aqui, vamos voltar a demarcar isso como terra de preservação, porque na época do Bolsonaro, como bem disse o seu ministro o Ricardo Salles, né, o ministro do Meio Ambiente, ele estava passando a boiada e com isso o povo Yanomami estava pagando caro. Então, sim, mais uma coisa feita em 100 dias, consertaram uma crise humanitária das mais bizarras. Pois é. Você lembra o que mais que teve? Reajuste no Bolsa Família também, para salário mínimo para R$600. Não, do Bolsa... Cacete. Tá. o valor mínimo do Bolsa Isso. Família para R$600. Pra R$600. Sob o quê? Sob o custo da PEC de transição que estourou 150 bi os nossos gastos, né? O teto de gastos, né? Porque o Bolsa Família tinha sido... Primeiro que eles trocaram o nome lá, né, pra... Bolsa Brasil? Como era? Era Auxílio Brasil, o imbecil. Não era Bolsa Brasil, era... E antes era o auxílio emergencial, nem tinha exatamente a ver com o programa do Bolsa Família. Bolsa... Não lembro. Qualquer ele nome quis aí. meter ali que era dele, trocou o nome. E detalhe que o Lula também fez a mesma coisa, né? Porque o Bolsa Família vem de um programa social do FHC, não tem nada a ver com o Lula. Não sem ressaltar também uma crítica, mas aí eu sou profundamente leigo no assunto de economia. Não, é só em economia que ele é leigo, né? Todo o resto não. Ele sabe. Nem de governo Lula que tu tá aí mamando o governo Lula já há 20 minutos, nem de governo Lula tu entende. Porque tu não. Porque, porra, várias questões cruciais do governo, que até são pontos positivos que tu poderia tentar defender, tu não fala, né? Tu é leigo em tudo, cara. Tu não é leigo só em economia. Então faz o seguinte, se tu não vai comentar sobre economia porque tu é leigo, então para de comentar sobre tudo e fecha a bosta do teu canal, velho. Pelo amor de Deus.
não vou nem me meter a falar sobre isso, mas algumas das pessoas que eu gosto e admiro e acompanho, o pessoal da esquerda mais radical, eles estão um pouco decepcionados com um pouco das medidas do Haddad, por exemplo, o ministro da Economia, que tem... outro dia, por exemplo, eu vi um trecho de uma entrevista dele, que dizia assim, ele dizia, eu não sei por que alguns liberais estão reclamando das medidas que estamos tomando, porque honestamente o que a gente está fazendo aqui era para dar orgulho, era para estar deixando o liberal com orgulho. Caraca. E eu vendo o Haddad falando isso pensando, por que, Haddad? Exatamente, Por né? quê? A gente tem muitos desamparados, ninguém precisa de papo de austeridade fiscal, teto de... Não, tem que salvar quem tá com fome, tio. Exatamente. Mas tudo bem, como eu disse, meu conhecimento de economia é... Me dá até um desânimo comentar isso, cara. Oi, ninguém precisa desse papo de austeridade. Tem que salvar quem tá com fome, tio. Ai, cara, é tanta ignorância, velho. É tanta ignorância, cara. Meu Deus, velho. Cara, vamos lá, tá, vamos lá. Sobre austeridade fiscal, né? Vamos lá, austeridade fiscal, né? Vamos pegar o caso da Suécia, por exemplo, né? Que entre os anos 30, aliás, entre os anos 45, mais ou menos, ali no pós-guerra, né? Até os anos 80, a Suécia estava aplicando medidas keynesianas, né? Que basicamente se resume a estimular a economia através de investimento do governo para aumentar a demanda agregada, né? E aí, cara, o que aconteceu é que a Suécia se endividou pra cacete, né? A inflação estourou, os juros estourou, né? Então, tava numa instabilidade macroeconômica gigante, né? Né? E hoje é consenso na ciência econômica que para a gente se desenvolver economicamente, a gente tem que ter primeiramente estabilidade macroeconômica, né? Então a gente tem que controlar os preços, né? Controlar a dívida pública para que a gente consiga baixar os juros, né? E aí a gente vai ter um desenvolvimento econômico de uma maneira saudável, né? Saudável e não esses voos de galinha que a gente viu, por exemplo, no Brasil, né? No governo de Getúlio Vargas, no governo do JK, no governo militar, né? Que se baseou aí em desenvolvimentismo, né? E eu não estou criticando a Suécia e nem o Brasil e nem o resto do mundo por ter aplicado desenvolvimentismo entre 45 e 80, porque era aquilo que estava em voga no mundo, né? Era o top da ciência econômica naquela época, né? É o que eu sempre falo, né? O modelo ISLM, né? Que é o primeiro modelo que se aprende quando você vai estudar macroeconomia, ele é uma representação neoclássica feita pelo John Hicks dos escritos de Keynes, né? Então, Keynes era o que estava em voga entre os anos 30 e os anos 80. Mas aí estava tudo instável pra cacete, macroeconomicamente, né? Aí o que a Suécia fez? Ela foi lá e impôs um teto de gastos, né? Uma âncora fiscal, né? Não exatamente o que a gente tinha aqui no Brasil, que foi instaurado no governo Temer, mas ele tinha um controle de despesas, né, para manter equilíbrio fiscal, né? Você tinha uma reforma da Previdência, fez reforma trabalhista, etc. E o que a Suécia fez, né? Entre 1980 e o começo dos anos 2000, se eu não me engano, ele abaixou a dívida pública deles de tipo 80% quase para 30%, né? E aí ele conseguiu estabilizar a inflação, conseguiu diminuir os juros, etc. Né? E aí o que aconteceu? Nesse mesmo período onde a Suécia teve responsabilidade fiscal, teve austeridade fiscal, começou a cortar gastos, né? O que você teve? Você teve um crescimento econômico da Suécia que foi superior à Alemanha e o mesmo nível dos Estados Unidos. Bem nessa época de 1980 e até os anos 2000, tá? Que foi quando os Estados Unidos estava crescendo pra cacete. Né? Os Estados Unidos sempre cresceu pra cacete, mas nessa época cresceu muito, né? Então, assim, e aí, porra, você vai ter vários e vários e vários artigos com modelos econométricos extensos provando que políticas anticíclicas, né? Políticas que prezem pela responsabilidade fiscal, elas vão ser melhor para o bem-estar da população, né? Tem, por exemplo, o artigo que eu já mostrei aqui para vocês do caso peruano, que eles testam vários regimes fiscais no caso peruano e tal.
Mas, cara, tipo assim, você não precisa, Cauê Moura, você não precisa ler diversos artigos, diversos livros pra saber disso, sabe? Você pode só ser um pouquinho menos alienado e dar uma pesquisada, né? E entender que o mundo não é só essa bolha comunista que tu vive, né? Porque a verdade é que o mundo é muito maior que isso, né? E a verdade é que ninguém liga pra vocês na academia, né? Os maiores intelectuais em ciência econômica do mundo não liga pra o que essa gente da tua bolha diz. Então, cara, fica um estalo aí, né? Fica um estalo. Será que os maiores intelectuais do mundo estão errados e eu tô certo? Não sei, né, cara? Não sei. Aí fica contigo aí, né, velho? É muito raso e eu tô baseando a minha opinião.